Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Fernando Palácio. A bola quicou 3 vezes. É de manhã, a gente tá com sono, não tomou café. E hoje a gente vai continuar aqui com a série de 3 vídeos com o Fernando Palácios. Esse é o segundo e agora respondendo a pergunta do nosso aluno. Claro, a gente sempre pega as perguntas dos alunos e coloca pra cima, né? Everton Werber de Florianópolis. E aí, Everton, beleza? Vamos lá. Branding e storytelling andam ali juntinhos. Hoje no Brasil vivemos diversos escândalos de corrupção. Visivelmente, a Odebrecht é o centro desse furacão. E claro, sua reputação e marca estão no limbo da moral. Recentemente até a gente poderia falar de JBS, tem tantas outras histórias que já estouraram desde que você mandou a pergunta, né? Quando você pensa, daqui a pouco você fala assim, nossa, daqui a semana passada mas já é história velha, né? Porque tem um escândalo maior hoje, mas tudo bem. Em casos assim, qual será a alternativa? Reconstruir a marca contando uma boa história ou renascer com uma nova? Eu acho que até vou colocar uma coisa antes que é interessante aqui, né? É porque tem um foco em branding aí. Tem um foco em branding, mas tem um foco assim que eu entendo que é como é que você controla essa história, né? Como é que você controla isso? Você vê situações aí de empresários se colocando como vítimas de uma corrupção do governo, você tem os próprios partidos políticos criando as suas histórias de foi impeachment, é golpe, que eu não quero discutir aqui, mas a gente tá falando de como você controla talvez essa história, e se dá para você usar o storytelling para reconstruir essa história dessa marca, talvez utilizando desse momento de crise, ou se vale a pena colocar tudo abaixo. Aí, o storytelling pode ajudar uma marca como essa no momento desse? Aí tem uma pergunta ao Everton, uma pergunta muito boa. Inclusive, outros alunos façam perguntas que a gente responde depois. Exatamente. Também. Mandem perguntas no formulário que a gente quer gravar mais uma série de vídeo sobre storytelling. Manda pergunta bem cabeluda. E essa é cabeluda. Vamos lá. Essa é difícil. Se a gente não conseguir responder, a gente fala, não sei. Obrigado, Everton, pela sua pergunta. Foi muito boa, a gente não sabe. Então vamos lá. Não, seria justo, né? Porque aqui até, tem 2 jeitos de olhar para isso. Tem um lado que existe uma profissão nos Estados Unidos que é o Spin Doctor. Spin Doctor? Spin Doctor. Ele é um cara que entende muito de storytelling, político, tá. Entende muito de opinião pública, e ele sabe pegar a opinião pública, entender a narrativa que está sendo construída e girar isso. Tá. Porque é o Spin Doctor, ele é especialista em girar as coisas. Então, o que ele faz? Ele traz novos assuntos à tona, ou ele traz novas informações que mudam a perspectiva e o contexto daquilo, e assim ele vai controlando a percepção do público com relação ao assunto. Isso vale para crise, isso vale para escândalo, isso vale para corrupção, isso vale para várias coisas. Pelo que eu estou entendendo, é um pouco o que acontece muito, por exemplo, no caso, democratas e republicanos nos Estados Unidos. Os democratas trazem, de repente, uma pauta de taxação de grandes fortunas e os republicanos recontextualizam aquilo como imposto sobre a morte. Exatamente. E aí você vai falar, puxa, a pessoa morreu, ela construiu um legado, as próprios esforços, e agora veio o governo federal querendo usurpar no momento mais delicado da família, de morte, parte daquilo que aquela pessoa construiu. Então você constrói uma história, narrativa e contextualiza isso. Exatamente. Tá. Exatamente. Spin Doctor, boa, não sabia isso. Então tá. Existe até um filme muito legal sobre isso, que é o Mera Coincidência. Mera Coincidência, que é a história de um Spin Doctor, que ele até vai além, assim, ele realmente inventa. É aquele com o Dustin Hoffman, que ele cria uma guerra com o Canadá. Isso. É muito bom, vale a pena. Vou deixar o link, não sei se tem no Netflix, mas deixa o link aqui. E ele é um Spin Doctor. Tipo, e tinha até um seriado de Spin Doctor, que chamava acho que Spin Doctor. Então o Spin Doctor é isso, ele é um cara que entende muito de storytelling e ele vai virar essa narrativa. Então é possível controlar essa história? Mas a primeira coisa o cara tem que entender muito. Porque senão a chance de sair do controle, ou de ser um tiro no pé, ou de você deixar um fio solto pro Spin Doctor do outro lado pegar aquilo e te dar um golpe de judô, porque no final virou uma guerra de judô, né? Fica cada um
querendo trazer a narrativa para sua... No final é quase como se fossem dois advogados numa briga de marido e mulher. É bem similar. É bem esse um tribunal tentando argumentar quem é que tá certo. A diferença é que, ao invés de tribunal, você tem a opinião pública como juiz. Então, existe uma possibilidade disso ser feito, mas ainda tem uma outra questão, que é, no caso de uma empresa. A gente fala de uma empresa. Porque o político, é quase esperado isso dele. Né? O político, ele por definição, ele está defendendo interesses de uma classe, né? Ou de um posicionamento de direita, esquerda, democrata, republicano. Você tem ali uma série de crenças e valores que ele vai representar e que ele vai defender. Então, é esperado que ele tenha esse tipo de postura, que ele gire a percepção ou gire o ângulo para olhar as coisas, porque é muito claro que ele tem uma linha editorial. Na hora que a gente vai para uma empresa, teoricamente isso não é verdade. Uma empresa, teoricamente, tem que servir para direita e esquerda. Não conheço uma grande empresa multinacional que fala assim, eu só vendo para republicano. A gente até vê algumas marcas menores se posicionando politicamente ou em outras pautas, mas quando fala de uma grande corporação que tem que atingir um número grande de pessoas, já fica um pouco mais complicado. Ela até pode fazer, né? Teve aí o caso da Marisa recentemente, até pode acontecer esse tipo de coisa, mas uma coisa é uma ação, outra coisa é uma marca que vai falar assim, eu não venho para você. Se você é de esquerda, não entra na minha loja. Se você é da direita, eu cuspo na sua cara. Né? Isso não acontece. Então, a marca quer vender para todo mundo, ela quer vender para o maior número de pessoas possível, dentro daquele target dela. E aí essa estratégia de remoldar a história acaba não funcionando muito, porque não é o esperado, talvez, de uma marca? Não, a primeira coisa que acontece é, para ela é mais difícil de virar. Porque qualquer movimento que ela fizer, ela vai começar a machucar um lado político nessa história. Exemplo, as pessoas naquele vídeo mal feito da Vale, bom, a Vale nunca vai mais me contratar, né? Mal feito da Vale, no caso da barragem lá que sujou todo o Rio Doce, lá em Minas Gerais, aí vai até o Espírito Santo, aí mostrando, não, porque eles estão trabalhando e são pessoas boas que trabalham na empresa, e no final coloca o cachorrinho. Aquele vídeo foi pior do que se não tivesse feito nada. É isso, né? A emenda é pior que o soneto, né? Fica essa ideia de tá bom, vamos apelar para emoção, que aí a pessoa não pensa, né? Vamos levar para um lado emocional, mostrar a criancinha e tal. E assim, o pior de tudo é que não quer dizer que não seja verdade parte do que o vídeo está falando, mas uma meia-verdade é muito perigosa, né? E isso, a Folha de São Paulo fez um anúncio, talvez uma das mais geniais da história da publicidade brasileira, na década de 70, esse homem pegou uma nação em ruínas. Década de 80, eu sei que vai mostrando, e aí você vê uma narrativa que você fala, é o John F. Kennedy, vai tomar, e no final... Ele nunca bebeu, ele era um homem de família, ele gostava de animais, e no final... Adolf Hitler. Daí ainda teve uma fala, talvez é impossível falar um monte de mentira só falando a verdade? Foi só a verdade o que ele falou, mas é uma grande mentira, porque meia verdade, a parte que você oculta, era importante para aquilo. Exato. E a mesma coisa acontece num vídeo como esse da Vale. É uma meia-verdade. Ao invés de ir lá e falar, galera, desculpa, hein, pisamos na bola, olha, tinha... para começar a pedir desculpa à comunidade porque a sirene estava quebrada. Vamos começar por aí. Segundo, a gente tem uma outra desculpa para fazer, sabe? Ele ia ter que pedir desculpa, porque tinha uma série de erros. Mas podia vir, porque é história de fracasso. Podia vir e trazer para uma coisa realmente, mas não, a gente errou mesmo. Erramos. A barragem estava mais do que... Só que na hora que acontece? Juridicamente, a gente vai falar, você tá louco. Porque você vai assumir a culpa pública. Você tá louco. Não, vamos... Assim, se não gosta do assunto, muda o tópico, sabe? Então vamos falar que o funcionário é legal. Tudo bem, legal, tem um monte de gente legal trabalhando lá, como tem um monte de gente legal trabalhando em qualquer empresa, mas... Pera, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando do estrago ambiental, a gente está falando do estrago econômico, a gente está falando de uma série de coisas que aconteceram que, no mínimo, as pessoas querem saber, podia ter sido evitado ou não? Vai acontecer de novo ou não? Eu acho que daí o que
o que você está me mostrando para mim, pelo menos me ajuda a entender uma coisa, né? Então ele pergunta aqui, construir a marca contando uma boa história ou renascer com uma nova? Se a gente for pensar justamente naquilo que a gente falou no vídeo anterior, né, da crise, da superação, ele ainda não tem uma história para poder contar de como passou, superação, de como aprendemos e como erramos e agora como somos outra coisa. Então, se você decide que você quer manter a marca, você tem que talvez analisar se você vai conseguir construir uma outra empresa a partir daquilo, com uma outra ética, com valores, e de repente naquele momento mais negro da empresa representa a crise moral que você passou e que você superou, e lá na frente talvez você tenha uma história para contar. Isso. Mas hoje, naquele momento, talvez não. Então, mas se você tiver uma mudança de postura já, vamos supor que você resolvesse assumir todas as culpas, pagar o que fosse devido em termos de indenização, chegar e falar assim, não, quer saber, vamos assumir, vamos falar que a gente errou e que a gente aprendeu com isso e que isso nunca mais vai acontecer. Isso é ganhar respeito de muita gente. Eu falo assim, ok, tá bom, beleza. No mínimo, meu respeito é ganhar. Eu falo, ok, tá bom, errou, mas né, assumiu que errou. E não tá tentando amenizar aquele erro. Né? Tentando sair pela tangente. Mas o que aconteceu, vamos fingir que, né? Bobeira, né? Deixa pra lá. É assim mesmo. É isso, né? É que qual que é a impressão? Pô, então vai acontecer de novo. É uma questão de tempo. Porque se não tá assumindo o erro, tá dizendo que não errou. Se tá dizendo que não errou, tá dizendo que, bom, então eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Então não mudou, é por isso que não tem uma redenção na história. Entendi. Então ainda está preso nesse momento da falha. Quer dizer que a falha pode voltar a acontecer. Não aprendeu com ela. E é isso que fica muito claro, esse tipo de narrativa. De assim, tá, não vamos falar do problema, não vamos falar do elefante na sala, vamos falar da criancinha que tá brincando enquanto o elefante tá pisoteando tudo. Ou vamos ficar quietinho agora que o foco é o JBS. Ah, sim! Valeu, JBS, ó. Obrigadão, porque agora ninguém mais olha pra mim. E é verdade. É verdade. Essa é uma estratégia. É verdade. Que se a pergunta dele não fosse anterior ao JBS, a gente não estaria falando isso. É isso. Então, agora esqueceu, mudou a pauta. E também, existem duas coisas muito interessantes quando a gente fala em termos desse mundo de redes sociais, né? Uma coisa é essa, que é as pessoas esquecem rápido, porque é sempre muito assunto. Só que também tem outra que é, também você não consegue esconder as coisas por muito tempo. Que aí entra uma outra coisa perguntando de reconstruir a marca ou renascer com uma nova. Que isso também é super perigoso. Não adianta simplesmente mudar a marca, mudar a história que você vai contar, né? Seja a marca, seja a história, seja os dois juntos, e continuar fazendo o que você estava fazendo antes. Senão você deixa de ser a madrasta malvada e passa a ser a velha camponesa oferecendo uma nova maçã bonita pro seu consumidor, né? É isso. E no final, as pessoas vão levantar e falar, pera, tá vendo isso aqui? Isso aqui é só um novo nome para aquilo. É as mesmas fábricas, as mesmas não sei o que. Alguém vai fazer um documentário disso e isso espalha na internet e é muito rápido. Então, antigamente se demoravam anos para descobrir uma mentira corporativa. Hoje em dia são semanas, dias. A coisa é muito rápida. Uma pessoa numa empresa tem 10 mil pessoas trabalhando, é uma só chegar e contar para um jornalista, ou para um influenciador digital, ou colocar no post no Facebook que alguém vai ver e vai começar a compartilhar, a coisa vai embora. E às vezes vai embora, muitas vezes, inclusive quando é uma história falsa que está contando pela empresa, né? Uma coisa que a gente sempre brinca, fala nos cursos, o CEO falando bem da própria empresa tem muito menos credibilidade do que o funcionário falando mal, né? Pode ser um funcionário ruim, pode ser alguém que roubou, funcionário, ex-funcionário falando mal tem mais credibilidade do que o CEO falando bem. Claro. Não, e assim, até mais do que os dois é o funcionário falando mal. Esse funcionário falando mal ainda pode estar, né, meio chateado, meio magoado. Você depois vai fazer, tá bom, o cara tá ressentido. Agora, o CEO falando bem, vamos lá, né? Eu não esperava nada diferente disso. Agora, o funcionário ali no meio falando mal, isso é assim, é prato cheio para concorrente pegar isso e usar de exemplo. Isso já vi acontecer várias vezes, mesmo no mundo das médias empresas, pequenas empresas, né, que elas concorrem mais diretamente, uma conhece a outra. Pega um funcionário que faz um comentário no Facebook do tipo, sei lá, aqui eu trabalho muito e ganho pouco. Pronto. O concorrente vai pegar e falar assim, pra todos os clientes, os caras lá exploram, entendeu?
Por isso que ele cobra mais barato. Poderia fazer isso mais, mas tudo bem. Não, mas a gente vê justamente isso, né? A questão desse controle da narrativa não pode acontecer se você não tiver embasamento e você não tiver qual é esse final feliz que você quer construir. É isso, e não adianta contar uma história e não atuar essa história. Porque no final, não adianta dizer, vou ter uma história de discurso, mas a prática é outra. Porque é muito rápido disso cair. Não, eu vou dizer que agora tá tudo certo as barragens, tá tudo seguindo o padrão ISO, não sei das coisas, tudo dentro do padrão. Na prática não tá, né? Porque se cair outra, aí você não tem nem chance de pedir desculpa depois, porque assim, agora te deu uma segunda chance, você falou que agora tava tudo certo. E aí deu errado de novo, aí assim, a partir de agora, desculpa, não tenho nunca mais como acreditar em você. Você até pode ter uma segunda chance, mas não uma terceira. Não tem uma terceira. Então, é por isso que é muito perigoso pensar nessa questão de renascer com uma nova história sem renascer com uma nova empresa, com novos valores, com um novo jeito de pensar. E aí a gente sabe que é muito complicado, né? Ele fala aqui de renascer com uma nova marca, renascer com uma nova empresa, você acaba não conseguindo, porque você leva toda a mesma estrutura. Então, ok, você nasce com uma nova marca, mas por trás disso você tem a mesma cultura que levou para aquele resultado, né? Aí fica aquele personagem que faz ele tenta evitar o futuro, mas ele acaba se concluindo aquela profecia, tentando fazer tudo para evitar aquele futuro. Por quê? Porque no final ele é ele mesmo, ele vai se colocar naquela situação daquele para estar predestinado. Por mais que ele tente fazer tudo o que ele possa, as decisões deles levar ele para aquilo. São justamente as que levam para aquilo. Uma marca com uma cultura ruim, que tenta daí criar um caminho novo para si, invariavelmente vai tomar decisões que levam para aquele mesmo resultado. Agora, aí pensando nisso tudo, o que dá para fazer do ponto de vista storytelling é o contrário daí. Ao invés de você pegar isso aí como história a público, pensar em criar uma nova marca para as pessoas mudarem a opinião, pegar essa história e levar para dentro, para realmente virar uma lição aprendida e mudar a cultura. Isso sim. Difícil, não vou dizer que é fácil, é um trabalho dificílimo de fazer, mas também não é impossível. E o storytelling, talvez a grande função seja essa desde os primórdios da humanidade, é criar cultura, criar identidade, criar... É verdade. Então assim, vamos repensar essa cultura. Se a gente chegou até aqui com essa cultura não está funcionando mais, não serve. Talvez serviu para trazer a gente até aqui, não serve mais agora. Vamos pensar, então pensa em termos de Odebrecht, é isso? Putz, a gente conseguiu ganhar um monte de concorrência com isso, mas adiantou, olha o dinheiro que a gente está perdendo, olha o dinheiro que a gente sabe. Olha tudo isso, internacionalmente como é que vai fazer negócio fora agora? Ficou muito complicado. Vamos pegar isso, vamos contar internamente, vamos usar isso como um material para não errar mais, para transformar a cultura. E aí eu acho que daí você fecha muito bem com esse comentário, porque você estava justamente mostrando, né, que de repente até na própria pergunta aqui do Everton, e é um pouco talvez a mentalidade que todos nós tenhamos, ou que eu mesmo tinha no começo da pergunta, é que a gente pensa o storytelling para fora. E a gente tem que começar também a pensar o storytelling como uma ferramenta para dentro, para a cultura. É um outro uso que a gente pode trazer para o branding. E aí, terminando com um belo jabá, claro, né? Não pare o vídeo ainda. Pessoal, a gente está programando um curso online com o Fernando Palácio só sobre como utilizar o storytelling no branding. Então a ideia é poder conectar as ferramentas de storytelling, tem muitas aplicações em várias áreas do conhecimento, mas como aplicar para o branding? A gente vai falar, claro, de comunicação, linguagem de marca, mas a gente vai falar de cultura, de educação, de estrutura, de como utilizar o storytelling para a construção do conhecimento dentro da sua organização também, quando for falar do lado de fora, com outros stakeholders, não apenas o consumidor final. Então essa é um pouco da ideia, que a gente é um curso que a gente vai fazer juntos, mas é 90% do conteúdo do Fernando e que a gente quer organizar e lançar agora no segundo semestre de 2017 para vocês. Perfeito? Então, Fernando, de novo, super obrigado. E para quem quiser, então, tem uma lista aqui de interesse no curso do Fernando e mais para frente também a gente vai lançar uma aula online gratuita só para fazer um teaserzinho do que vem por aí no curso online. Valeu, pessoal! Obrigadão. Tchau, tchau.